Ao longo de muitos anos de busca interior, chegamos a uma constatação fundamental: o verdadeiro trabalho sobre si mesmo não tem relação com experimentos externos. Ele não depende de exercícios, práticas visíveis ou técnicas mirabolantes. O que se exige é algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais difícil. Uma mudança real no estado de consciência da pessoa. É por isso que o trabalho experimental, no sentido comum da palavra, torna-se impossível. Nada que façamos mecanicamente substituirá essa transformação interior. O que se oferece aqui são apenas algumas ideias gerais, pontos de partida, direções possíveis, e a partir delas nasce sempre a oportunidade de perguntar: o que exatamente não compreendemos? O que deve ser esclarecido? É assim que o trabalho começa, pela pergunta honesta, pelo reconhecimento do que ainda não vemos. Muitos acreditam que para atingir um estado superior de consciência, seria necessário permanecer continuamente conscientes de nós mesmos. Mas isso está muito além da nossa capacidade atual, né? Não podemos ainda falar de permanência, né? Só podemos falar do começo, né? E hoje tudo que podemos fazer é estudar nós mesmos, observando nossas funções internas quando tivermos a sorte de nos lembrar disso. E quando esse momento vier, devemos tentar ser conscientes de nós mesmos, nada mais. Esse é o primeiro passo. Alguns se perguntam se devemos perceber diretamente até mesmo as funções instintivas, mas apenas os sentidos externos exigem esse tipo de observação. A atividade instintiva profunda já é consciente por si mesma, independentemente do nosso pensamento. Não é monasidade alguma de torná-la objeto de observação direta no início. O que buscamos é algo muito mais imediato, percebermos a nós mesmos como nos manifestamos. Com o tempo, talvez certas atividades internas se revelem úteis de observar, mas agora basta compreender que não adquirimos capacidades novas. Apenas classificamos de forma diferente aquilo que sempre esteve diante de nós. Quando aprendemos algo, né, como dirigir um automóvel, vemos claramente que a função intelectual ensina, indica, orienta, né, mas depois a função motora assume o trabalho. Mas observações simples como essa revelam muito sobre o funcionamento da nossa máquina interior. E é por isso que a observação das nossas ações físicas não é apenas um exercício mental, ela é fundamental. Misturamos muitas coisas, confundimos causas, criamos ilusões sobre nossas próprias reações. A única forma de compreender essas causas, uma ação constante e prolongada, né? Muitos querem saber se podem receber instrução direta para trabalhar cada uma das 4 funções, intelectual, emocional, instintiva e motora. Mas isso virá apenas com o tempo. Durante um longo período inicial, tudo o que podemos fazer é observar, observar sem interrupção, até que surja em nós uma percepção mais profunda da forma como funcionamos. Um exemplo simples mostra muito. Uma pessoa decide firmemente deitar-se cedo, mas quando a noite chega, faz o contrário. Aqui vemos claramente o trabalho dos diferentes eus que habitam nossa vida interior. Um eu decide, outro deve cumprir. E esse segundo não tem necessariamente o mesmo interesse que o primeiro. Como então iniciar o trabalho de estar mais conscientes de nós mesmos? A explicação é simples, a realização é imensamente difícil, não há caminhos indiretos, não há atalhos, né? Só é possível chegar estado melhor pelo esforço direto, né? Tentando ser mais conscientes, perguntando-se a nós mesmos tantas vezes quanto possível: estou consciente ou não? E como saber se esse método é correto? Comparando observações, conversando com outros que também observam, verificando constantemente. Não se trata de fé, crença ou aceitação cega. Este sistema nos ensina justamente o oposto: não acreditar em nada que não possa ser verificado. Através da comparação, da
constatação do diálogo sincero, descobrimos a verdade das coisas, da mesma forma que sabemos que a grama é verde, não por acreditar, mas por ver. À medida que avançamos, começamos a perceber que nossa máquina interior trabalha longe da perfeição. Há muitas funções erradas, e um dos elementos centrais do estudo de si mesmo é justamente o estudo dessas funções erradas, para compreendê-las e poder eliminá-las. Entre elas, uma das mais perigosas é a imaginação descontrolada. Não a imaginação criativa, deliberada, mas aquela que funciona sozinha, sem objetivo, sem direção, consumindo energia e desviando o pensamento para caminhos inúteis. Ela cria ilusões, ocupa espaço, rouba força. Não percebemos o quanto imaginamos coisas inexistentes. Imaginamos capacidades que não temos, poderes que não possuímos, consciência que não alcançamos. Imaginamos até mesmo que somos uno, quando somos múltiplos. Imaginamos que podemos fazer, quando na realidade as coisas simplesmente acontecem em nós. Toda essa imaginação é um auto-engano profundo. E há outra função errada fundamental: o mentir. O ser humano mente constantemente, a si mesmo e aos outros, não por malícia, mas por ignorância. Pensamos e falamos sobre coisas que não conhecemos. Criamos teorias sobre tudo sem sabermos nada. É impossível dizer a verdade sem aprender a fazê-lo. E isso leva tempo. É possível verificar a verdade por vários métodos, mas tudo começa por reconhecer o que podemos e o que não podemos conhecer. Assim, as mentiras se tornam audíveis, especialmente as que tratam de assuntos que não estão ao alcance humano. Se estivermos realmente pensando e não imaginando, sentimos controle, sentimos que estamos presentes. A imaginação não nos leva, nós a conduzimos. A lembrança de si é algo completamente diferente de observar-se. É o estado de estar consciente de si, do simples eu sou. Às vezes ocorre espontaneamente, especialmente em locais novos. Um instante de lucidez nos faz dizer: que curioso, eu estou aqui. São esses momentos que constituem nossas memórias mais vivas da infância. Tudo o mais é lembrança vaga, mas quando há lembrança de si, a nitidez, a observação prolongada das funções nos leva a uma conclusão surpreendente. Temos 4 centros, 4 cérebros independentes: o intelectual, o emocional, o instintivo e o motor. Cada um tem sua própria memória, sua própria imaginação e sua própria vontade. E é por isso que nossos desejos entram em conflito. Cada desejo é a vontade de um desses centros. O que chamamos de nossa vontade é apenas a soma das forças que nos empurram em direções diferentes. A meta futura, distante, porém necessária, é tornar-se uno. Sem unidade, não há caminho. Mas isso é impossível enquanto não nos conhecermos profundamente. E ainda assim, seguimos acreditando que podemos controlar a nós mesmos de forma instintiva. Mas não controlamos nem o movimento rápido de um braço. O pensamento é lento demais. Não é capaz de acompanhar a velocidade de nossas funções motoras e emocionais. Por isso, controlar emoções negativas é algo muito distante no início. Mas o trabalho começa com um passo simples e difícil. Não expressar as emoções negativas. Raiva, irritação, ressentimento, autocompaixão, medo, expressam-se em nós com imensa velocidade. Só tentando detê-las podemos começar a observá-las. É apenas após a suspensão da manifestação que se torna possível estudar sua estrutura, sua composição, suas ligações. E, com o tempo, descobrimos algo libertador. As emoções negativas não são naturais. Elas não possuem um centro real. São aprendidas por imitação, formadas já artificialmente na infância, cultivadas pela sociedade, repetidas até se tornarem automáticas.
Quando percebemos que elas não são obrigatórias, abre-se um espaço interior novo, mas não podemos eliminá-las de imediato, são rápidas demais. Devemos começar mudando nossas atitudes sobre elas, compreendendo que não são belas, nobres, necessárias ou úteis. Elas apenas consomem energia, criam ilusões e destroem a saúde. Algumas emoções negativas são aprendidas, outras nascem de inclinações naturais, como diferentes formas de medo ou de raiva. Mas, em todos os casos, há permissividade interior. A base das emoções negativas é sempre uma forma de indulgência consigo mesmo. Antes de enfrentar questões complexas como a luta direta com as emoções negativas, devemos observar também as manifestações sutis e diárias das funções motora e instintiva. Todas as sensações constantes que nos invadem sem percebermos. Outra ideia fundamental é a da identificação. O ser humano se perde nas coisas com facilidade impressionante. Começa com interesse. No momento seguinte, está absorvido, tomado, inexistente como presença consciente. Quando estamos identificados, não podemos observar. E a identificação assume formas diversas. Inclusive a consideração exagerada pelos próprios sentimentos, a ideia de que os outros não nos valorizam, não nos percebem, não pensam em nós o suficiente, mas a ideia mais profunda de todas, aquela que abre portas que não imaginávamos existir, é a da lembrança de si. Como é possível que a filosofia e a psicologia ocidentais tenham ignorado o tamanho fenômeno? Quando começamos a experimentar mesmo alguns segundos de lembrança de si, percebemos algo extraordinário. Estamos adormecidos. Vivemos acreditando que estamos despertos, mas não estamos. Nossa condição habitual é de sono interior, mantido pela imaginação, pela identificação, pelas emoções negativas e pela ausência quase total de presença. Quando tentamos nos lembrar de nós mesmos, despertamos por um instante, mas logo caímos novamente no sono, e é aqui que o trabalho começa.